Vivo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, que não tem igual. Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal, pensa como será glorioso ver se abre uma multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juntadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Talvez você veio para adorar, ou você veio buscar bênção, ou buscar por alguém da sua família, ou só se não sabe. Mas eu quero te dizer nesta noite, como falou aqui na palavra, clama a mim e responder-te. Então, se você veio aqui, essa vida não foi em vão. Clama ao Senhor, clama de todo o teu coração, porque Ele te responde. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Aleluia. O Senhor é maravilhoso para conosco. Não podemos esquecer daquilo que o Senhor fez e fará nas nossas vidas, porque muitas vezes passamos por situações difíceis e acabamos nos esquecendo daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas é nos momentos difíceis que temos que lembrar que o Senhor é misericordioso, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nossas vidas, desde o nosso deitar a levantar. O Senhor é bom e para conosco, Então que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa estar em nossos corações, possamos abrir a nossa mente ao Senhor, o nosso coração para receber a palavra do Senhor, que será ministrada do Senhor. E eu creio que na presença de Deus há fartura de alegria. Eu louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes, que vieram para adorar e bendizer o nome do Senhor. Ver que a situação daquele homem não era uma situação fácil, pois ele era cego, estava à beira do caminho. Porém, irmãos, algo aconteceu. Jesus, ele estava passando por aquele caminho e uma numerosa multidão o acompanhava. E quando aquele cego ele ouviu o barulho daquela multidão de mim. A multidão que acompanhava a Jesus começou a trazer palavras negativas para aquele homem, para que ele viesse se calar, pois Jesus não iria ouvir, não iria atendê-lo. Mas quanto mais eles falavam para ele parar, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Eu orei ao Senhor pedindo uma palavra para esse culto de libertação. E o Senhor, quando Ele quer falar conosco, Ele começa a falar desde quando você acorda. E ao chegar na igreja, nós vimos o Senhor falando o tempo todo em oração. E nós temos, principalmente eu, o meu filho Eduardo Henrique, nós temos recebido muitos ataques satânicos na nossa vida por servir ao Senhor. Muitos ataques nós temos recebido ali. Mas ele só pode cair, né, Eduardo Henrique? Só pode cair por terra, porque quanto mais ele ataca, mais forte a gente fica. Tem pessoas que dá fraqueza, né? Quanto mais ele ataca, mais fraco ele fica. Ele não vai na igreja, ele não lê a Bíblia, ele não acredita em Deus, ele vai se enfraquecendo. Agora, no nosso, o diabo já virou como um psicólogo, porque ele está fazendo uma psicologia reversa. Quanto mais ele ataca, mais forte a gente fica. Glória a Deus. Quando eu vi a irmã Jeane com os dois menininhos dela aqui, eu confesso que eu fiquei tão emocionada que eu fui lá na minha casa. Quando era eu, meu irmão e a Geisiane. Nós éramos 3, hoje nós somos só 2. E nós tínhamos um culto lá na nossa casa, porque a gente não podia assistir televisão. E o Luciano tocava bateria. Pegava as panelas da minha mãe e tocava a bateria. A minha irmã cantava. Ela que fazia, o Luciano tirava o som para ela naquelas panelas, na linha de anzol. E o que sobrava para mim era vestir o terno do meu pai pregar. Quando eu cresci, fiquei adolescente, eu fui fazer a obra do Senhor, levando a palavra. A minha irmã louva ao Senhor. E o meu irmão não está mais no nosso meio, mas enquanto esteve aqui, tocou vários instrumentos sem ter feito aula. E vários instrumentos ele tocou. Bom, na palavra do Senhor, vem falar sobre a armadura de Deus. E olha só que interessante o que Deus tem para nós hoje, porque Ele começou a falar aqui. Ele falou através do louvor, Ele falou através da palavra dita aqui. O tempo todo o Senhor falou conosco. E o que é a armadura do Senhor? E por último, o pastor deu essa linda palavra sobre os ataques satânicos que está em todas as igrejas. Nós temos que tomar cuidado porque o diabo, ele não está brincando. Sabe por que ele não está brincando? Porque ele está perdendo o seu terreno. E se ele está perdendo, ele vai atacar. E é por isso que cada dia nós temos que estar mais fortes. Cada dia nós temos que romper. E esse romper, ele tem que ser de dentro para fora. Porque o diabo, ele não está brincando de sediar. Ele está aí, ele existe. E ele está atacando, ele está esperando uma brecha. Um pequeno buraquinho que você fizer, é isso que ele está esperando. Eu digo que mais paciente do que o diabo não existe. O diabo é muito paciente. Porque ele gosta de ver a queda do homem. E para ver a queda do homem, ele tem que ser paciente. Quando ele adentra ali, se você deixar ele passar o portão da sua casa, ele vai ficar te esperando. Ele espera um dia, um mês, 2 anos, 3 anos. Ele está esperando. É por isso que você não tem que ter o diabo dentro da sua, do território seu, do portão para dentro. Ele tem que partir distante de você. E como que eu faço isso, irmã Viviane? Através das suas palavras. Como que você tem agido com a palavra do Senhor? E ela nos mostra. Todos os dias, 3h40 da madrugada, eu estou de pé com essa palavra aqui. E nisso vai fazer 4 anos. Aleluia. A armadura do Senhor, não saio sem ela. Como que você tem gastado o seu tempo? Os ataques de Satanás vêm, mas como que você tem blindado o seu corpo? Você tem realmente aquele momento de oração, você tem pagado o preço.
Eu admiro o crente que dorme a noite toda. Eu admiro, parabéns. Eu não consigo, mas eu admiro. E acorda às vezes só 8 horas. E já vai fazer um café. E dá ali os seus 15 minutos. Bom, eu acho que é 15 para Deus. E isso porque está com as portas fechadas para Satanás. Mas quer ver um crente que o diabo admira? É aquele que 3 horas da manhã ele está de pé na presença do Senhor. 5 horas da manhã ele está de pé na presença do Senhor. Porque é assim que nós temos que andar. Olha que é a armadura do Senhor. Como que você quer colocar essa armadura do Senhor se você não fala com Ele? Se o tempo que você tem, enquanto você está aqui na casa do Senhor, aí você vai para casa e você vai fazer aquela oração para dormir, e amanhã às 7 horas você já levanta, às vezes até atrasado. E aí você vem me falar que está sendo atacado pelo Satanás. E o que eu vou fazer por você? Porque até então que eu conheço, desde cristão e desde que eu conheço por gente, é que a oração é a chave da vitória. As conquistas na minha vida é a oração. E aqui na palavra do Senhor ele deixa bem claro que revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Quais são as armaduras que você tem colocado no seu corpo? A palavra mal falada, a crítica do irmão, a falta de empatia do outro. O que você tem colocado no seu corpo? Porque se vocês não sabem, o nosso corpo também fala. O nosso corpo fala. Diante da medicina, que muitos podem até, já viu aí, o nosso corpo fala. Cada parte do membro do nosso corpo, cada parte, ele fala. Se você sente uma dor no meio do seu braço, você tem que investigar o porquê dessa dor. Se você sente uma dor no pescoço, você tem que investigar o porquê. Então o seu corpo fala. O que você tem colocado no seu corpo? Que tipo de remédio você tem dado para o seu corpo? E aqui na palavra do Senhor ele fala bem assim, que é para você reconhecer a batalha e vencer o Senhor. Tem batalhas que nós passamos e nós precisamos reconhecer. Viviane, por que eu tenho que reconhecer as batalhas? Você precisa reconhecer que tipo de batalha é essa para você bloquear esse território da sua vida. Que tipo de batalha é essa que você está enfrentando e você ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, o porquê disso aqui? Me mostra, me ensina. E se revestir. E aí a coisa mais linda que tem é quando o Senhor fala assim para nós: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir. Resistir. Não é que os ataques vão acabar. É resistir. Porque nem todo mundo dá conta de resistir. Por que hoje nós temos visto as igrejas vazias? Porque não resistiu aos ataques de Satanás. Você está achando que o diabo achou bom você vir para a casa do Senhor? Não.